Então, tá. Aí. Então, gente, vamos, em primeiro lugar, fazer uma oração. Então, serenando nesse momento, vamos pedir ajuda dos nossos amigos espirituais, de Jesus e de seus amigos, para mais uma reunião com esses amigos queridos, hoje contando com a Flávia Prada, nossa amiga do ano passado, que vai nos honrar hoje com a sua fala, nossa querida amiga Irvênia, que está aqui. Então, vai ser muito bom esse nosso encontro. Então, que Jesus e seus amigos espirituais nos acompanhem para proporcionar leveza, serenidade, tranquilidade para a querida Flávia nessa sua fala. Vamos aproveitar também agora fazer uma oração. A irmã da doutora Ivene, tia da Flávia, que desencarnou recentemente, que ela siga o seu caminho em paz, que siga a sua jornada com tranquilidade. Que Jesus ampare nesse caminho, ampare a doutora Ivene, ampare a Flávia, tá? Para que tenham força nesse momento de despedida de um ser tão querido da família delas. E, mais uma vez, renovados com a nossa primeira atividade depois do Medinesp, vamos renovados seguir todas as nossas atividades com muito amor na AME Pelotas, né? Fomos convocados mais uma vez na reunião da AME, lá dos presidentes, pela doutora Marlene Nobre, né? Que nos cobrou muito trabalho, então vamos começar com muito amor essa atividade, tá? E que corra tudo bem nesse evento, que Jesus abençoe a nossa querida Flávia, que assim seja. Obrigada, Gente, Vera. assim, imagina, a Flávia, já, né, já conhecida nossa aqui, ela faz uma fala bem legal. Outra vez ela esteve conversando com nós sobre a Gênese, né? E o pessoal gostou muito, então aí eu reconvidei, foi uma decisão do grupo também da gente reconvidá-la. E ela vai falar hoje, vai fazer uma reflexão sobre a obra O Ser e Serenidade, de Herculano Pires. Então, minha querida, fica bem à vontade aí, como tu quiseres conduzir tua fala, tá, querida? Ah, muito obrigada. Mãe, acho que sua câmera tá ok, mas seu áudio tá saindo seus espirros aí, suas tosses. Se você Eu vou puder fechar o o microfone. áudio. Isso, fecha só o áudio. Ótimo. Que De a mãe, mãe pode, Flavinha, mãe é de mãe mãe, né? pode, Flávia. Mãe é mãe, é. Mas daí ela fica tossindo, espirrando, eu fico preocupada com ela e a gente não toca a coisa aqui como planejado, né? Vera, Desculpa, então, Flávia. Desculpa, muito. Flávia. Diga. Que legal esse momento. Mãe, isso, mãe. É muito fraterno esse momento. Só gostaria, desculpa interromper, mas achei muito amoroso e fraterno essa colocação. Desculpa. É bem legal, né, Alten? Porque Bem bonitinho, né, Alta? E que bom que tu tá aqui, viu? Eu é, já ia te dar uma chamada do xixi, que tu estava faltando as reuniões. Aí quando veio hoje, opa, tá lá o Alta. Mas eu sei que tu tá na correria, Alta, nem te preocupa. é uma, Mas que bom uma que com tu veio. duas pradas, o Alten resolveu aparecer com duas pradas de uma vez só, né? Já, né? É isso E aí. o Alten, eu admiro o Alten desde que eu era jovem, que eu ia lá, acabando a aula na sala da minha mãe, ia esperar lá, que eu ia para treino, tudo, e o Alten, ele ia discutir projetos científicos com a minha mãe, eu admirava muito o Alten, e imagina, a gente deve ter uma diferença pequena, de uns 10 anos, se muito, mas ele estava num patamar tão acima do meu naquela época, de conhecimento, de instrução, e ele discutia os projetos lá, eu esperando minha mãe me levar de carona de volta e o Alten lá. Então, eu tenho muita admiração pelo Alten, desde aquela época que eu era meninota lá, que eu ia filar com a carona da minha mãe. Então, Alten, obrigada de você ter falado esse carinho que eu tive com a minha mãe, mas você vê, eles cuidam da gente quando a gente é pequenininha, depois eles vão ficando mais maduros, a gente que se preocupa de cuidar também deles, né? Mas a minha mãe não dá trabalho, não dá um pingo de trabalho, não. O que ela faz, ela trabalha bastante, né? Que é um pouco diferente. Então vamos lá. Eu hoje escolhi falar sobre o ser e a serenidade, que é uma fala que eu falei é feio. Foi um tema que eu estudei o ano passado, porque durante a pandemia eu sou cirurgiã, sou traumatologista, né? Faço o trauma ortopédico, faço cirurgias ortopédicas. Na pandemia
eu fiquei sem muita ocupação, né? Não tinha ninguém se fraturando, enfim, e eu comecei a estudar filosofia. Comecei a estudar filosofia na pandemia e ler os textos, me caiu em mãos alguns textos filosóficos, e um deles é O Ser e a Serenidade, que é esse livro aqui. Quando eu comecei a estudá-lo, eu observei que tinha uma dedicatória da minha mãe para a minha avó. A minha avó, a falecida Luísa Sartori de Santos, foi a pessoa mais inteligente que eu convivi em toda a minha vida. E minha mãe, em segundo lugar, a segunda mais inteligente. Então, e ela deu de presente de Dia das Mães para minha avó Luísa. E minha avó Luísa passou uma semana, devolveu para minha mãe o livro, falou: Eu não entendi nada, não entendo nada que tem aqui nesse livro, zero. É do Herculano, mas eu sou incapaz de entendê-lo. Eu fiquei com essa história anedótica na cabeça e eu fui ler, realmente o texto é ininteligível se você não tem um estudo filosófico prévio. É como você querer estudar medicina sem saber os termos, ou pegar um texto de advogado sem saber os termos jurídicos, enfim. Eu prestei o vestibular e eu entrei na faculdade de filosofia da USP, eu estou cursando, eu estou na graduação. E o Ser e a Serenidade está totalmente inserido num movimento filosófico existencialista, e a terminologia que o Herculano Pires usa, ela tem tudo a ver com os textos filosóficos desse período, dessa corrente filosófica que é o existencialismo. Então, eu fiquei pensando, olha, como a gente às vezes está no centro espírita e esse centro tem uma vertente muito de caridade, tem a ronda noturna, tem as cestas, os bazares, tem os projetos para as jovens mães, tem as palestras que dão conforto para tantas pessoas. E às vezes a filosofia espírita, que é o porquê das coisas, por que a gente está dentro do centro espírita, por que a gente vai fazer reforma íntima, por que a gente vai fazer uma virada nas nossas programações, enfim, onde está, né? Então, alguns centros eles têm uma proposta um pouco mais calcada em outras vertentes também importantes, mas a gente tem que rememorar que a filosofia espírita é um dos três pilares. A gente tem o estudo da moralidade, o estudo da questão da reforma íntima e a parte filosófica. Então, dentro desse trabalho da produção cultural e a produção toda de Herculano Pires, O Ser e a Serenidade, além de ser uma obra difícil de ser lida, porque ela é totalmente calcada em termos filosóficos bastante precisos do ponto de vista técnico, eu acho que ela é fundante em alguns aspectos da produção de Herculano, né? Então, um pouco travado aqui meu material. Pronto. E por que se ocupar de filosofia, né? A filosofia ela está presente mais frequentemente do que a gente pode ingenuamente imaginar. Você imagina os filósofos da physis, acho que tem mais uma pessoa com o microfone aberto que está fazendo um ruído na minha entrada aqui. Então, por que a gente se ocupa de filosofia? Ela está presente mais frequentemente do que a gente imagina, o porquê das coisas, né? Então, enquanto a ciência se ocupa do como eu faço para descobrir quantas moléculas de oxigênio tem nessa sala, ou como eu faço para entender como é a ciência, mas o porquê é a filosofia. A gente não vive uma vida autêntica sem o porquê. Então, na filosofia ocidental, nos moldes que a gente conhece, ela tem a nascente dela na Grécia Antiga, no século VII a.C., eram os poetas e os filósofos da physis, eles queriam saber a natureza das coisas, do que as coisas eram formadas, né? Então, Tales de Mileto, ele acreditava que tudo partia da água. De certa maneira, tinha uma razão de ser, porque a gente hoje sabe que a água, ela às vezes é o meio condutor de uma série de coisas. Anaximandro, Anaxímenes, outros acharam que era uma fleuma, que era o ar, outros uma substância totalmente imaterial, que para nós tem um ponto de contato, um ponto em comum com o fluido cósmico universal, seria o apeiron, né? Então, o porquê das coisas sempre está presente na nossa vida, o porquê, né? Então, e a gente entendendo melhor as coisas, a gente tem uma aceitação, uma compreensão melhor, né?
Então, como na filosofia espírita, como no espiritismo, como uma base de construção mental e de construção de conduta de vida, a gente tem que saber o porquê das coisas para aceitar, porque senão fica um jogo, fica um dogma, fica uma submissão, e nós já pretendemos no século XXI já ter ultrapassado a questão dogmática. E o espiritismo não tem dogma, tudo tem que passar pelo crivo da razão. Se a ciência provar que algum preceito da nossa religião, do espiritismo, estiver equivocado, Kardec mesmo fala, fique com a ciência, né? Então, a gente tem que se ocupar do porquê das coisas. Vamos lá. Então, a construção da doutrina espírita, o Herculano Pires nos coloca assim. Assim interpretada as palavras do codificador. Kardec partiu da pesquisa científica, originando-se desta a ciência espírita. Como assim é uma ciência espírita? Então, a gente que está na área médica, a gente sabe que ele fez um estudo duplo cego randomizado. Ele pedia para médiums em diferentes lugares que não se conheciam ter acesso a perguntas padrão, e aquelas respostas que vinham a ele eram então compiladas, e a gente via que tinha um padrão de respostas iguais. Então, foi um estudo duplo cego randomizado, né? Então, um padrão científico na produção do texto do Livro dos Espíritos. Desenvolveu a seguir a interpretação dos resultados da pesquisa, o porquê das coisas. Isso resultou a filosofia espírita. Depois ele tirou as conclusões morais dessa concepção filosófica, e a moral da nossa base religiosa é o que dá, então, o escopo da religião espírita. Então, por isso que ele coloca no livro Introdução à Filosofia Espírita que a nossa religião, o espiritismo, ele tem um triplo aspecto. Eu tenho o livro, está aqui, olha, é um livro fininho, dá para ler sem estar fazendo faculdade de filosofia, enfim, e é muito interessante porque ele coloca essas bases de como a nossa doutrina ela tem esse arcabouço científico. Por quê? Quando ela foi criada, em 1860, toda essa produção ela estava em paralelo com uma corrente científica, na época bastante materialista, que era o positivismo. O positivismo teve o grande baluarte, que foi Auguste Comte, e Comte ele acreditava que fora da ciência não existe nada, tudo tem que ser pautado na ciência. Então, era um momento de que a ciência tinha muita prevalência. Eu tive um debate uma vez num grupo de estudo com o Jader e com o Humberto Schubert. Humberto Schubert é um excelente filósofo espírita contemporâneo, ele teve uns grupos de estudo de filosofia, ele milita muito na área da filosofia da religião, tem um livro espetacular. Eu falei, então, peraí, como é que o espiritismo, que é uma religião, que a gente tem a moral, a nossa moral calcada em Jesus Cristo, vai ter aspectos do positivismo que é puramente científico, fora da ciência não tem nada? Sim, tem pontos de contato e tem pontos de divergência. O contato é a metodologia científica usada para a construção do nosso texto, do Livro dos Espíritos. Entretanto, não para por aí. A beleza da coisa é que não é só ciência. A gente tem a moral, a evolução, a gente tem os preceitos de que o espírito vai evoluir. A gente tem os preceitos da sobrevivência do espírito ao perecimento do corpo físico, a gente tem os preceitos de que estamos aqui para evoluir. Então, tem um ponto de divergência que a religião, ela, em certa medida, ela se distancia da ciência, e a ciência não é para responder tudo. Então, curiosamente, temos aí o positivismo ajudando e também sendo descartado num momento no que não se prestava à construção de Allan Kardec. E falando um pouco de Herculano Pires, que produziu o livro que nós vamos discutir hoje. O Ser e a Serenidade, ele foi produzido na época que Herculano Pires estava fazendo sua tese de doutoramento. O Herculano, eu um pouco pensei o que ele fez, e na época da pandemia eu fiquei com esse movimento. Ele era um espírita espetacular, um jornalista maravilhoso, tinha uma bela família, com os filhos. Ele falou para a esposa dele: Olha, a gente vai ter que apertar o cinto um pouquinho, porque eu vou diminuir meu volume de trabalho e vou fazer faculdade de filosofia. Então, ele cursou a FEFELESH USP, que é a mesma faculdade que eu estou cursando,
fez o bacharelado, fez a licenciatura, ele depois ministrou aula de filosofia, e ele tinha uma visão muito similar, eu vejo muitos pontos de contato com a produção literária, tanto com esse rigor da academia, quanto com essa preocupação com esses desdobramentos da questão do ser, igual Kardec teve. Tem muitos pontos de contato de toda essa construção intelectual de ambos, né, de Kardec e de Herculano, dá para traçar um paralelo em cima disso. Então, ele cursou a faculdade de filosofia, já sendo um jornalista, e O Ser e a Serenidade é uma produção que ela cai junto com outros existencialistas do século XX. Todo mundo vai se lembrar de Sartre, todo mundo vai se lembrar de Simone de Beauvoir, que também eram existencialistas. Mas, diferentemente da doutrina espírita, eles não cogitavam a existência do ser que sobrevive ao perecimento do ente. Ente é o corpo físico na filosofia, e ser é a essência. Então, tratando de um paralelo, uma comparação livre para a gente entender os textos filosóficos, o ser é a essência imaterial, que a gente pode falar que é o espírito, é a alma. O ente é o corpo físico, o ente é a pessoa que está encarnada, o corpo que recebe essa encarnação. Então, todo o existencialismo, eles ficam pensando nesses teores do quanto precisa um espírito estar numa vivência do mundo para que as coisas evoluam, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. Então, de novo, tem pontos de aproximação do existencialismo do século XX, que a gente vai lembrar de vários aqui. Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, e os existencialistas que foram para o lado da religião, Kierkegaard, que era protestante, Gabriel Marcel, que era católico. Então, o que Herculano nos fala, né, no Espírito e o Tempo? O espiritismo ele é moderno e antigo. Por que ele é antigo? Porque o fenômeno mediúnico ele é próprio do ser humano. Ele existe em populações primárias, primordiais, tem registro de fenômenos de incorporações mediúnicas, registros de manifestações de espíritos, em todas as sociedades primevas, né? Desde sociedades africanas, incaicas, até hoje a gente tem as religiões de bases africanas, que elas são seculares nessas manifestações mediúnicas. Então, nas eras mais remotas da humanidade, existiu o fenômeno mediúnico. O que é moderno? Moderno é esse olhar científico para o fenômeno, é usar o fenômeno mediúnico como laboratório, é usar o fenômeno mediúnico e tudo que a humanidade pensou a respeito do ser e do ente, né, sobre o corpo encarnado e o que acontece fora dessa história do corpo, isso é moderno, né? Então, olha, para a gente que é espírita está muito fácil. Você fala de espírito, você fala de mediunidade, você fala de encarnação, você fala de períodos entre encarnações. A gente tem essa terminologia. A filosofia não tem essa questão porque não admite a existência de um ser especificamente entre as encarnações. Então, lida com o que se vê, com o que é o aparente, que é o fenômeno. Então, a gente tem agora no século XX, todo o século XX, começo agora do século XXI, uma outra corrente filosófica que chama fenomenologia. Então, essa fenomenologia, ela começa lá nos 1800, com Hegel e uma série de pessoas que elas vão vendo o que acontece com os fenômenos das pessoas enquanto encarnadas. Então, a corrente filosófica usual, que nós temos a filosofia hoje como uma disciplina, uma área do conhecimento humano, ela tem muitos pontos de inflexão e dispersão com a doutrina espírita, e às vezes o ponto de inflexão é essa questão, realmente a questão do ser. Outra coisa interessante que Herculano nos fala é que a história do espiritismo e a mediunidade se interpenetram. Seria impossível Kardec escrever o que escreveu se ele não tivesse tido um despertamento primário em cima de um fenômeno mediúnico, que eram os fenômenos das mesas girantes. Naquela época foi muito importante isso acontecer para chamar a atenção dos estudos na época. É claro, houve as Irmãs Fox na América, mas não houve um florescimento de textos e aquilo condensado como uma doutrina. Na França, graças ao despertamento dessa curiosidade e o estudo científico desses fenômenos mediúnicos, a gente teve a produção do texto
que hoje é pedra fundamental para a nossa doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Então, seguindo mais um pouquinho. Então, Herculano Pires, ele morreu em 1979, é nascido em 14, jornalista, filósofo, educador, escritor, tradutor brasileiro. Ele era um intelectual extremamente ativo e ele divulgou a doutrina espírita num patamar de atividade intelectual muito expressiva. É claro, conviveu historicamente com outras pessoas que divulgaram o espiritismo de outra maneira. Então, ele foi contemporâneo de Chico Xavier, divulgou o espiritismo também, mas pela sua mediunidade, pela produção de livros ditados por mentores, pela expressão da caridade. Então, veja, a doutrina espírita, ela precisa da tríplice vertente. Ela precisa do exercício da mediunidade como elemento de instrução do médium, de elemento de instrução da sociedade onde ele vive, e de método como acolhimento dos necessitados, encarnados e desencarnados. O espiritismo precisa de uma produção literária, não só mediúnica, mas uma produção literária na área de filosofia, porque é o que dá a base da coisa. E o olhar todo ele tem que ter um cunho científico, de rejeitar o que não nos parece adequado, de rejeitar o que não passa pelo crivo da razão. Então, essa tríplice construção da nossa doutrina, da doutrina espírita, ela está sempre presente. Então, a gente tem que pensar o porquê das coisas, que é um pensar filosófico. A gente tem que pensar na questão científica da coisa, que é rejeitar o que não nos parece adequado, e a questão moral, a questão caridosa. Questão moral, o nosso elemento o nosso foco tem que ser Jesus Cristo. Então, toda hora fica presente essa questão dessa tríplice função, essa tríplice conformação da doutrina espírita. Então, falando dessa tríplice conformação, a estrutura da doutrina espírita, ela tem esse tripé. O mundo como objeto de estudo. Por quê? As coisas acontecem para a gente enquanto a gente está encarnado aqui. Existe também quando a gente está desencarnado, mas aqui é o grande cenário onde tudo, onde a gente vai encontrar os desafetos, onde a gente vai passar por provas, por expiações, as vicissitudes vão nos dar oportunidade de aprendizado. A razão como método. Não é para ficar aceitando coisa que não passa pela razão, pelo razoável, né? Outro dia estava assistindo o Haroldo Dutra Dias e ele falou que ele foi dar uma palestra num local e daí todas as pessoas elas recebiam o passe, daí tinha uma coisa que punha na cabeça, ele foi ver, tipo, passavam um óleo na cabeça dele e de todo mundo que recebia o passe. Ele falou, mas por que que... Mas o passe é só o pensamento. Por que que põe um óleo na minha cabeça? Uma coisa meio assim. Então, alguém tinha feito uma interpretação errônea de uma mensagem de um espírito, ou agora podemos dizer que possivelmente era um mistificador, e fazer essa bagunça nesse centro espírita. Ninguém parou para pensar que não tem nada que passar um óleo na cabeça de quem está recebendo o passe? A história era mais ou menos essa. Então, tudo tem que passar no crivo da razão. Outro dia também eu fui num centro espírita, todo mundo estava vestido de roupa branca. Eu falei, mas que curioso, o que será, né? Eu falei, vocês têm alguma coisa de base africana? Enfim, porque eu achei que era kardecista. Não, tem sim, é tudo normal. É que tinha umas pessoas que usavam umas roupas muito vistosas, umas moças com umas roupas meio decotadas, então a gente fez um uniforme, que é uma camiseta branca, porque tinha umas pessoas muito indisciplinadas, que usavam umas roupas inadequadas, enfim. Bom, então ok, né? Tinha uma razão de ser todo mundo uniformizado com uma tal camiseta branca e calça branca, porque foi o jeito que a pessoa lá, o presidente do centro, conseguiu disciplinar quem estava. Então, passou pelo crivo da razão, ok, né? Se não passou, vamos pensar por que não. Então, e a mediunidade como laboratório? Como? O exercício da mediunidade pelo médium e pelo sistema que recebe essa mediunidade. Então, não é para ficar dando passividade em casa, é para ter uma mediunidade que ela seja treinada, disciplinada, a serviço do bem, em nome de Deus. Então, realmente, a mediunidade, ela treina o médium, ela treina o centro onde ela está, ela pode ser alvo de produções maravilhosas, haja vista toda a produção de Divaldo Franco, toda a produção de Chico Xavier, entre outros, né? Ivone Pereira, enfim.
Então, esse tripé também está presente. Mundo como objeto de estudo, razão como método, mediunidade como laboratório. Isso são dizeres também de Herculano Pires. E a minha mãe, a professora Irvênia, muito danada, ela pegou, em cima desses 3 dizeres, ela produziu um estudo sobre esse cenário. Espiritismo, razão como método, mediunidade como laboratório, moral como objetivo. Claro, não podemos esquecer da questão moral. Jesus Cristo é o nosso paradigma moral. Então, veja, essas produções filosóficas, esses estudos sobre esses temas, eles não param e eles têm que dar filhotes, eles têm que levar a novos pensamentos, porque nós somos seres no mundo, nós somos pessoas que vivemos as vicissitudes da nossa época. Não adianta ficar pensando, antigamente não tinha celular, não tinha YouTube, não. As coisas vão sendo postas na humanidade, claro que com a anuência, claro que na programação de Deus. Então a gente tem que ir atualizando esses textos que têm o seu caráter eterno e têm seu caráter de contemporaneidade. Por falar em ser no mundo, um desses filósofos, que ele não se dizia existencialista, mas pensa essa questão do ser, ele justamente coloca o ser no mundo, que é o ser aí. Olha o tamanho do calhamaço, né? Esse daqui é o Martin Heidegger, que eu também estou estudando, é o Ser e o Tempo. E tem muitos pontos de inflexão com seu contemporâneo, o nosso objeto de estudo de hoje, o Herculano Pires. Então, essa questão do ser, né, ela sempre dá essa ocupação em várias esferas do raciocínio intelectual humano. Ser e a serenidade é um embasamento filosófico discutido até os dias atuais, pois para o autor, para Herculano Pires, o problema do ser é a única preocupação real do espírito, é a essência da essência da essência. Não estou preocupada se meu cabelo vai ficar grisalho, o que eu vou ser quando eu ficar velha, se a bolsa de valores sobe e desce. Não, a preocupação, se você peneirar tudo, é o que eu sou e o que eu pretendo ser. É a preocupação real de mim, da minha essência, independente do corpo que eu habito nessa encarnação. Então, uma preocupação real do espírito. Então, durante muito tempo, as contribuições espíritas sobre essa questão do ser, elas ficaram meio rejeitadas, porque elas eram apenas, exclusivamente do estudo da filosofia. À medida que foram havendo filósofos espíritas, e com essas preocupações e com esses estudos, existe de novo um ponto de inflexão, um ponto de contato. Então, a produção de Herculano Pires, veja, faleceu na década de 70, uma onda que se arrefeceu. Agora temos novos filósofos espíritas aparecendo, gente de primeira, conforme eu falei, o Jader, o Humberto Schubert, enfim. Então, são as coisas que às vezes elas incomodam o senso comum. Como você vai fazer um estudo sobre a dor e a morte filosófico? Às vezes não é um ponto de atração. Você vê que hoje muitos filósofos, eles descambam para o lado da autoajuda. Precisa ter gente que gosta de falar e escrever sobre autoajuda, mas isso deixa uma coisa um pouco rasa se a gente for pensar a fundo, né? Então, são temas filosóficos, são temas espíritas que precisam ser abordados. Então, nesse livro em questão que estamos estudando hoje, O Ser e a Serenidade, o problema do ser, ele é tido como uma questão super importante na filosofia. Claro, eu falei do Tales de Mileto, século VII antes de Cristo, e aquilo foi, fervilhando até a época do materialismo. Revolução Industrial, tudo era material. Nietzsche conseguiu falar que matamos Deus, não tem mais Deus, tudo era o material, não existe o metafísico. É claro, é o mundo novo, revolução industrial, o homem, o ser humano podendo tudo, as máquinas trabalhando, a gente pensando em mais produtividade, o resquício que a gente tem até hoje é falar que é uma pessoa produtiva. Ser produtivo é um atributo de máquina. Ser produtivo não deve ser um atributo de um ser humano. Então a gente tem resquícios do materialismo. Graças a Deus, começo do século XIX, século XX, muito esse refutamento do que era esse materialismo puro. Positivismo caiu por terra. Claro, tem que ter arte, tem que ter poesia, tem que ter religião. Que ser humano é esse? Não somos máquinas. Deixa o materialismo um pouco de lado, o afloramento do existencialismo novamente. Então, aquela produção que falei desses textos filosóficos tão bonitos.
O Ser e o Tempo, estou com ele aqui, do Martin Heidegger. Olha que o cara calha-massa, né? Esse aqui, pensando, esse aqui, ele é ele não se diz existencialista, mas ele fala a respeito do ser. Ele refutou ser taxado de existencialista, mas tem esse cunho. Ser e o nada, do Sartre, um existencialista, né? O olho e o espírito, de Merleau-Ponty, que é contemporâneo de Sartre. Ser e ter, que é do Marcel, do Gabriel Marcel, que é um existencialista católico. Então, essa questão do existencialismo versus o materialismo, a gente a vê tanto do ponto de vista filosófico quanto do nosso dia a dia, né? Eu tenho que pagar boleto. Tudo bem, eu fico pensando no ser, no tempo, quem eu sou, o espírito, mas temos a parte material que tem que contemplar também, né? Então, essa questão do ser e a materialidade sempre é presente. Martin Heidegger, que mostrei para vocês aí o ser e o tempo, e olha que danado, o Herculano Pires, ele me vem com o espírito e o tempo em resposta, pensando uma coisa que o Martin Heidegger nunca pensou, na existência do espírito pós a morte, a preservação da nossa essência, da nossa existência enquanto ser, com o perecimento do corpo. Então, a produção filosófica espírita de Herculano, ela é exuberante e ela tem muito ponto de contato com esse ramo do nosso conhecimento que é a filosofia. Então, o espírito e o tempo e o ser e a serenidade têm alguns pontos em comum, né? A base material do fenômeno. Então, tudo que a gente consegue ver enquanto a gente está aqui encarnado. Então, eu consigo ver, eu escuto uma música, aquilo me gera uma emoção, eu vou correr, eu sinto que meu corpo se representa de uma série de maneiras enquanto eu faço exercício. Então, a base material da coisa nos dá muito elemento para a nossa construção de quem somos e quem queremos ser. Então, se nós nos calcarmos nas coisas que nos acontecem aqui enquanto encarnados, que tem essa questão, né? A gente tem bastante ponto de reflexão. Por que as coisas estão acontecendo? Igual estávamos pensando, né? Olha, minha tia faleceu ontem, teve um câncer, ficou numa fase terminal. Olha, veja, o senso comum poderia falar, oh, mas que injusto, ela era tão boazinha, por que isso foi acontecer? Na doutrina espírita, a gente já tem uma outra inflexão desse fenômeno que aconteceu com ela. Olha, ela poderia estar depurando situações do passado, são provas que ela se reforçou na sua fé. A gente tem uma ampla gama de reflexões em cima de fatos materiais. Então, a gente não precisa necessariamente das coisas imateriais para fazer a reflexão sobre essas questões relativas ao tempo, à essência do ser, enfim. Outra coisa curiosa, os fatos espíritas. O que são os fatos espíritas? São as mediunidades que acontecem por aí. Mediunidade não é uma coisa única do espiritismo. Mediunidade acontece na casa das pessoas, as pessoas às vezes nem estão sabendo, religiões de base africana, religiões dos povos primais aqui indígenas brasileiros, em tribos dos Kahunas na Polinésia. A mediunidade acontece, é do ser humano, né? São os fatos mediúnicos. Como eles são interpretados, aí depende realmente de como a pessoa, do contexto histórico-cultural que a pessoa está. Dentro da doutrina espírita, nós queremos dar um olhar mais acurado, fazendo aquele crivo da razão, aquele estudo, usar a mediunidade como laboratório, né? Outra coisa curiosa, que é um ponto de inflexão entre o ser e o tempo, e o espírito e o tempo, que são um texto que é de filosofia, e um texto que é de filosofia espírita. Qual é a angústia da pessoa, né? O nome técnico em filosofia chama ente. Se você quer falar um ser humano encarnado, em filosofia você chama isso de ente, né? Qual a angústia do ente, a pessoa encarnada, frente ao desconhecimento do que é a morte? Isso é do ser humano sempre, 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 sempre. Desde os tempos mais primordiais que tem. Se você olhar a pintura rupestre em cavernas, você vai ver registros lá de humanos primitivos com a questão da angústia
relacionada ao desconhecimento do que é a morte, né? E é uma questão que aflige, então, a humanidade desde sempre. Temos aí do Etienne Gilson, O Ser e a Essência. Também tem o Etienne Gilson foi um produtor de textos em francês, ele era um estudioso da patrística, ele estudou bastante Santo Agostinho, foi catedrático, acredito que na Universidade em Paris e depois na área francofônica do Canadá. Um sujeito espetacular, um filósofo de primeira. E ele tem muitos pontos de inflexão, o espírito e o tempo. Então, veja, Herculano Pires, ele não ficou devendo nada para ninguém no campo filosófico, né? Ele não é apenas um espírito ou escreve uma produção de texto para a filosofia espírita, ele está totalmente inserido no tempo dele. O Ser e a Essência tem os pontos de inflexão com o espírito e o tempo, que é um livro que casa muito com o livro que nós estamos estudando hoje. Ele é de poucos anos de diferença do Ser e a Serenidade que estamos estudando hoje. O Espírito e o Tempo, ele faz uma introdução antropológica ao espiritismo. Ele vem colocando desde as sociedades iniciais, como o fenômeno mediúnico era interpretado, depois ele coloca isso que é um horizonte onde o sagrado ganha força, ele interpreta as situações de fenômeno mediúnico, por exemplo, na Grécia Antiga, no oráculo de Delfos, as pessoas iam no oráculo, normalmente tinha, oráculo é o nome também da médium, que dizia coisas ali, e assim a coisa ia. Depois, os santos da Igreja Católica, que eles tinham visões, então, tudo isso foi ao longo do tempo da humanidade. Esse estudo, o espírito e o tempo, ele casa muito com o ser e a essência nessa produção, né? Então, dos filósofos da existência, tem sempre essas questões. Veja, esse é o Martin Heidegger, ele viveu, acredito que até 1960, ele é agora do século XX, ele chegou a ser professor titular de universidade na Alemanha, na época da guerra, depois ele exerceu a cátedra em Sorbonne, e as preocupações dele dentro da filosofia são as mesmas de Herculano Pires. Então, o ente, que para nós é a pessoa encarnada, o ser, que é a essência da coisa, que é o nosso espírito, né? A angústia, essa questão que permeia agora, então, no pós-pandemia, essas angústias existenciais, essas angústias, esses medos, o ser aí é o ser vivente, né? É a pessoa que habita o mundo, as vicissitudes, as coisas que vão acontecendo, como a gente lida com as coisas que vão acontecendo. Se você tivesse tudo, você seria feliz, né? E a questão da morte. Então, veja, as preocupações das filosofias da existência, que esse ramo de estudo da filosofia, são as mesmas nossas, as mesmas do espírita, e as mesmas de qualquer ser humano que pensa um pouquinho, né? Então, o ser e a serenidade, ele coloca, primeiro, essa vertente do estudo do ser, e segundo, essa questão que é difícil de exprimir, o que é a serenidade? Então, você imagina, olha, serenidade é eu contemplar um gramado no final do dia, que está tudo em paz, tem uma música sossegada, eu não me sinto ameaçada. Então, é uma situação de pleno conforto espiritual, mental, orgânico, né? É uma experiência concreta de vivência. Ele até coloca uma passagem do livro Guerra e Paz. Guerra e Paz, o, o reizão lá está morrendo, deitado no campo de batalha, ferido mortalmente, só que ele olha o céu e vê um céu azul maravilhoso. Ele sabendo que vai morrer, e ele teve uma morte gloriosa para o contexto dele, que era morrer em batalha, e vê aquele céu maravilhoso, ele tem a plena serenidade. Então, a serenidade é muito difícil de atingir, muito difícil de descrever, e ela pode atingir-nos inesperadamente em momentos bem não usuais, como o que ele descreve nessa cena da morte. Em Guerra e Paz, acho que alguém vai ter serenidade no campo de batalha morrendo, mas poeticamente
conseguiu descrever isso. Veja, o ser humano ele está sempre numa dualidade de movimento e inatividade, movimento e inatividade. A busca pela serenidade, ela tem que ser ativa, mas a serenidade nos chega em momento de inatividade. Você precisa estar em situação de acalmia para ter a serenidade. Mas se você não a busca, você não percebe. Como é que você vai morrendo no campo de batalha ver um céu azul maravilhoso e encontrar serenidade? Você tem que ter olhos de ver, né? Então, as experiências concretas de nós aqui encarnados, nós viventes, que é o que o Martin Heidegger, o filósofo, vai dizer, o ser aí, o Dasein, o ser encarnado, o homem que vive o cotidiano, esse vai ter. Então, a serenidade, ela é uma questão pessoal, ela não é uma questão, ela não é posta. Olha, então agora vamos todo mundo ficar sereno aqui. Não é assim, né? Então, ela é uma questão pessoal e ela não é posta. Outra coisa muito comum que é próprio do ser humano é intranquilidade. A pessoa fala: olha, você parece que tem formiguinha, você é inquieta, você não para, o que que você está buscando? Na verdade, a gente não está buscando um fim, a gente está buscando um modo de vida. Eu gosto de estudar. Então, eu vou estudando. Eu vou estudo esse aqui, depois eu estudo esse aqui, estudo esse aqui. Na pandemia, resolvi estudar filosofia. Mas eu gosto de estudar línguas. Tá bom, então, semestre que vem, vou estudar alemão. Então, o que que é essa intranquilidade? É uma intranquilidade existencial de uma busca que a gente não sabe exatamente o que é. Então, o ser humano, ele é criado talvez num projeto que não seja teleonômico, ele não visa um fim. A gente não está numa corrida que você tem que ultrapassar aquela barreira, conseguiu. É o trajeto. Então, essa questão da intranquilidade, ela pode te levar a uma serenidade, ou ela pode te levar ao extremo oposto. Então, é o caminho que a gente efetivamente faz. Nesse texto que a gente está estudando, Ser e a Serenidade, ele fala alguma coisa da ipsiedade. A ipsiedade é um termo técnico também, né? Essa ipsiedade, ela é traduzindo a percepção de que você existe. É uma noção abstrata da sua individualidade. Mas quando que isso começa? Então, se você for fazer um estudo do nenezinho, ele começa ali que ele acha que ele e a mãe é a mesma coisa. Ele começa, ele e a mãe é a mesma coisa. Daí ele entende que num dado momento ele precisa se alimentar, ele precisa mamar. Como é que faz? Então, ele percebe que aquilo não é exatamente na hora que ele quer. Então, ele chora, ele percebe que ele então tem o alimento. A mãe se aproxima e dá o leite a ele. Então, ele começa a perceber que ele está num sincronismo com a mãe, mas a mãe é um ser destacado. Então, ele começa a ter a noção de individualidade, naquele momento em que ele precisa chorar para ter o alimento. E que ele se treina de que quando ele chora, ele se manifesta, ele acaba tendo o que ele quer. Então, a ipsiedade é um conceito que já começa com um filósofo da escolástica, que é o Duns Scott. Ele era do movimento medieval, alguma coisa disso já aparece em Aristóteles, e essa conceituação de que nós somos indivíduos, nós somos criados por Deus, nós somos feitos teoricamente à sua imagem e semelhança, mas nós somos unos. Cada um de nós é individual. E essa ipsiedade, essa percepção de que você é um indivíduo separado, isolado, e você tem suas características, e que você existe, isso fez toda a diferença a partir do momento em que nós negamos de que nós fôssemos também partes de máquinas, que é o que queria o materialismo, né? Então, a gente pega aquele final do século XVIII, século XIX, Marx escrevendo sobre o capitalismo, como o capital manipula as coisas, as máquinas, a revolução industrial. Num dado momento, o ser humano percebeu que não quer ser pedaço de máquina. Nós precisamos de arte, nós precisamos de cultura, de poesia. Então, o existencialismo ele vai buscar esse resgate, né? Onde que está a importância de um por um cada um. Tá bom, a importância de um por um e cada um, e a sua individualidade,
mas nós somos uma individualidade também de um coletivo. Nós somos partes de um grupo humano. A sua família, a sua casa, a sua coletividade, seu bairro, o clube que você pertence, a turma do centro espírita, a minha turma da natação, o Brasil inteiro, e o que mais? O mundo inteiro, né? Então, essa percepção de existência, tanto único quanto múltiplo, a gente percebe que na unidade, em cada um de nós, a gente tem uma percepção do que é o todo, né? Então, é o particular e o universal. Então, é isso, a ipsiedade é esse conceito de pertencimento, mas esse conceito de pertencimento. Então, de novo, o que que a doutrina espírita faz de diferente? Veja, então temos ali uma religião de base africana, nós temos aqui os povos originários, nós temos uma gravura medieval. Então, o fenômeno mediúnico sempre existiu, sempre existiu. Sempre tem as pessoas que estão aqui, sempre tem o ser, a gente sabe que tem uma essência, e tem sempre o transcendente, que em alguns cenários da humanidade isso era meio obscuro, né? Na questão do livro, do ser e da serenidade, a gente tem muito essa pauta. O que que é ôntico, quer dizer, o que que é da pessoa encarnada, e o que é ontológico, o que é da essência, da imaterialidade, do abstrato, né? Então, diferentemente desse conceito da filosofia usual, Herculano Pires, no Ser e a Serenidade, ele fala de uma ontologia, quer dizer, desse estudo do ser interexistencial, quer dizer, entre as encarnações, entre as inúmeras existências que nós vamos tendo aqui, enquanto encarnados, né? Serena é a vida, né? Então, pera lá, como assim serena é a vida? É o caminho, é a busca, né? Então, toda essa questão desse movimento e dessa inatividade, essa serenidade e a inquietação, elas são sempre dialéticas. À medida que você atinge a serenidade, nós aqui como seres humanos corriqueiros, estou falando de uma pessoa excelsa, você tem um momento de inquietude, porque a gente está nas vicissitudes, a gente está um ser no mundo, né? É, sempre se pensou que seria ideal todo mundo ser muito sereno, muito equilibrado. Houve correntes filosóficas, Demócrito, Epicuro, Zenão, que eles foram da Grécia Antiga, são neoplatônicos, enfim, antes de Cristo, anteriores a Cristo, que eles achavam que você conseguiria ter um negócio que chama ataraxia, quer dizer, você não sentir nada. Então, minha tia morreu, eu não sinto nada, eu tenho uma fratura no pé, eu não sinto nada, não sinto dor, eu não sinto alegria, não sinto tristeza. Não é você embotar suas sensações, não é você embotar sua sensibilidade, né? Então, a ataraxia estoica do estoicismo, o que pede-se é que a pessoa não sinta nada. Tente ficar tão equilibrado, tão brando, que não deixa essa conformação de fenômenos acontecerem, né? Não é isso, né? É a gente ter o equilíbrio de superar as coisas que nos acontecem. É, outro cenário, né, que a gente coloca, a paz de Cristo. Cristo passou por poucas e boas, né? Aquele calvário não é para qualquer um, né? E ele não é que ele não sentiu nada, ele foi sentindo e nós sentimos o que ele sente, né? A gente tem empatia. O que que é empatia? Empatos. Patos é essa manifestação dessas sensações, dessa mudança, dessa exacerbação. E Heidegger, esse filósofo que eu falei, ele coloca esse termo do existir, né? Então, além de existir, você tem que estar presente naquela existência, naquela sensação. Então, é o que às vezes os psicólogos, eu não sou psicóloga, não sei dizer isso com propriedade, mas são coisas que você vivencia e às vezes você embota, você não dá expressão, você não analisa mentalmente ou emotivamente ou afetivamente aquilo fica como uma experiência não vivida e numa outra situação aquilo tem que eclodir, né? Então, serenidade, como? Já que a gente está falando de ser e serenidade. Uma série de filósofos já pensaram nisso, né? Spinoza, ele fala do natura naturans, natura naturata, quer dizer, há as coisas que são da natureza humana,
às coisas que são da natureza enquanto estamos aqui vivenciando, né? São as vicissitudes, as coisas que vão passar porque estamos aqui. Então, eu estou aqui, vai entrar um pernilongo, eu vou ter calor, ou vou ter, sei lá, frio no pé. As coisas acontecem porque nós estamos no mundo. Não necessariamente isso é uma prova, uma expiação ou uma condenação divina, como algumas décadas, alguns milênios, algumas centenas de anos se pensava assim, né? Plotino também, que foi um filósofo que marcou muito a formação dos existencialistas, né? Ele coloca essa questão da ascensão e queda. A gente tem sempre esses movimentos, nunca você fica sempre no topo ou fica embaixo. E a gente, dentro da mediunidade, às vezes a gente, doutrinando alguma entidade, fala, olha, tudo bem que você está muito mal, você está muito ruim, mas isso acaba, um dia isso acaba, tem paciência, tenha fé, reza, porque essa sua queda, essa situação tão ruim, ela vai acabar. E acaba mesmo, porque não há mal que sempre dure, né? De novo, falando da serenidade, aquela passagem do Guerra e Paz, da Batalha de Austerlitz, né? A vista das nuvens e a imensidão do céu. Ele morrendo na batalha, para quem lembra do texto, eu li faz tempo, eu não lembro com exatidão, mas é uma passagem bastante tocante da vista das nuvens e a imensidão do céu, gerando a serenidade de uma pessoa prestes à morte, né? Então, tem sempre essa questão das filosofias da existência, que a existência é sempre uma precipitação. A gente estando aqui na vida, sempre as coisas vão acontecer, não adianta. O que é o nosso planeta? Nós estamos num mundo de provas e expiações. É natural que aconteçam as coisas que provas e expiações. As pessoas estão doentes, estão se recuperando, têm vícios de conduta, o mal ainda é predominante. Qual é a novidade, né? Então, é o planeta de provas e expiações. A gente vai realmente estar por aqui, né? De novo, falando de um dos filósofos da existência, o Kierkegaard, que inclusive tem muitos pontos de contato com o texto que a gente está estudando hoje, o Ser e a Serenidade, a gente tem a realidade exterior versus a realidade interior, subjetiva. Eu falo, nossa, eu sou uma pessoa ótima, eu sou realmente uma pessoa boa. Eu, nessa encarnação, eu evolui bastante e tal. Ah, mas daí o cara me dá uma fechada no trânsito, eu fico com uma vontade de xingar. Então, veja, a realidade exterior é a realidade interior, é o que a gente quer ser, ou a gente projeta em ser, e o que efetivamente consegue ser, né? A gente faz esse paralelo com o plano espiritual, mesma coisa, né? Ai, coitadinha, olha quanto sofrimento. Mas aí ela tem uma legião de obsessores que ela acaba alimentando aquilo com um padrão mental que favorece isso, né? Então, o existencialismo também tem essa questão da figura da angústia, que nós espíritas nós temos mais uma pitada de referência, que é essa contraposição com o plano espiritual. Então, às vezes você tem entidades em débito com você, ou vice-versa, que a gente ainda não tem muito isso como trabalhar, ou como pensar no primeiro momento, ter essa figura da angústia dos débitos que temos para resgatar, enfim, né? E essa figura da alienação. É claro que a gente, como espírita, sabe que aqui é uma passagem, que é um estágio. Então, por que o medo da morte, né? É o medo do desconhecido, é próprio do humano, né? E que Sartre, não sabendo da existência do plano espiritual, ele coloca como a figura do desespero e alienação. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês e a gente está discutindo hoje são essas referências. Queria que vocês tivessem um apetite para ver esses textos filosóficos de Herculano, como eu tive, né? Porque eles têm muitos pontos de reflexão, muitos pontos de inflexão com as coisas, enfim, da filosofia, como ela é, né? Dessa disciplina. Então, olha que legal. Então, temos aqui Chico Xavier juntamente com Herculano, na hora do testemunho, né? Então, é aquela questão das provas, na hora da morte, enfim. O ser e a serenidade, super existencialista. O que mais? Concepção existencial de Deus. É super legal. Você imagina que ficaram 1000 anos na patrística e na escolástica, 1000 anos a filosofia estudando isso. O mistério do ser frente à dor e à morte. Então, veja, uma produção de Herculano, isso que eu tenho em casa, né, que deve ter bem mais.
Introdução à Filosofia Espírita. Esse é para quem começar a querer pensar no tema. E olha, a gente às vezes compra naqueles sites de livro usado por um preço de banana, né? O Espírito e o Tempo. Esse é um achado, esse é uma coisa espetacular. Ele fala nos horizontes da mediunidade ao longo do processo civilizacional do humano. E a agonia das religiões, porque a gente tem a religiosidade, que é um sentimento inato do ser humano, e a religião, que é uma formalidade, uma instituição humana, que ela é datada tempo historicamente, né? Então, tem bastante coisa para a gente falar, viu, Vera? Mas eu acho que eu já estou falando, tem 1 hora, e eu vou então abrir para perguntas, e é um tema que, assim, ele não se esgota. Então, eu acho que 1 hora de fala tá bom, e eu vou deixar, então, agora aberto para perguntas. Enfim, eu estou longe de ter, talvez, as respostas, mas essa oportunidade de reflexão é muito bacana. Obrigada, pessoal. Vou encerrando Imagina. por aqui. Ju, tu consegue voltar lá na tela para nós? Ótimo. Ah, então tá. Bom, eu vou falar, fazer um comentário. Esse é um tema que eu gosto muito, viu, Flávia? Ah, que E legal. quero falar uma coisa, vou fazer propaganda do livro da Irvênia, que eu comprei, viu, Irvênia? A Irvênia, você está enxergando ali, comprei, achei maravilhoso, Ah, bem que legal. didático, sugiro para vocês, não deu tempo de ler ainda, achei maravilhosa a organização do livro, recomendo para todos vocês, viu, gente? Sabe que o Durgante mexeu comigo, Irvênia? E eu comprei 7 livros, né? Ah, que Porque, legal. claro, nós tivemos a pandemia, né, gente? E a AME, né, sentiu, como todo mundo sentiu, a questão da pandemia, de venda de livros, né? E aí eu mexi com o Durgante, né? Que o Durgante é o que vende os livros lá, viu, pessoal? Eu disse, não, vou levar. Toda hora eu estava lá. Comprei 7, velho, 7. Legal. Todos escolhidos a dedo, né? E achei esse aqui fantástico. Mas eu queria falar a questão da morte, Flávia. Esse é um tema que eu gosto demais. Sabe que eu trabalho com AIDS já há muito tempo, né, Flávia? Ah, que legal. Olha só. Com AIDS já fazem 28 anos. E aí, uma das fundadoras, inclusive, do SAI Pediátrico ali. Quando eu lembro disso, de bom, eu estou ficando com coroa, né? Quando a gente começa com a fundadora de alguma coisa, né? Bom, Olha só. então, assim, ó, o que eu queria comentar? Foi muito interessante que tu falou da questão da morte, e tu sabes que não foi por acaso que a gente escolheu isso, eu acho bem interessante conversar sobre isso. Recentemente, a Denise Mota, que é chefe lá da pediatria, me entrou em contato comigo e me disse: Verinha, eu preciso muito de uma pessoa que fale sobre a morte. Agora, eu não tinha pensado ainda, eu vou indicar o teu nome, que é ali Olha para só. a Universidade Federal de Pelotas. O Décio já deu aula, é online, viu, Flávio? Eu vou indicar teu nome, porque eu acho Ah, bem que legal. interessante o que tu colocas aqui. O Emmanuel, que é o presidente da MEG, já falou sobre a visão espírita, né, de transplante. O Beto já falou sobre a questão de coma, né? Então, é um tema que é instigante, né? E esse dia ela me perguntou, eu estava indo para o Medinesp, eu digo, depois eu converso contigo, Denise, porque eu não sei bem o que tu quer. E eu acho que a tua visão é muito legal, viu? Eu Ah, vou até te pedir, obrigada. Que legal. depois que tu mande direitinho os autores, até para eu Tá, colocar para o pessoal do grupo. Mas tá. eu quero começar uma reflexão aqui bem importante, Flávia, que lá no Medinesp eu tive o prazer de coordenar uma mesa de um tema que eu gosto demais. E como tudo no Espiritismo não tem acaso, também não foi por acaso. Eu fui convidada já desde o início, para 2 semanas antes do Medinesp, para coordenar uma mesa sobre capelania espírita. E que é isso, pessoal, para quem não sabe? Capelania espírita, o pessoal vai no hospital, uma equipe preparada, claro. Isso tudo tem que ser formado com seriedade, com métodos, tudo direitinho. E é uma equipe, claro, com estudo também, tem que ter formação na doutrina espírita. Ela vai auxiliar o ser que está se despedindo, né? Que pode ser amanhã, eu, qualquer um de nós. Então, é um tema que eu sempre gostei demais. Eu gosto muito de cuidado paliativo. Já fiz todos os estágios ali na universidade. E nós temos o cuidado paliativo
Julieta, que é diretora da faculdade, como referência em todo o Rio Grande do Sul, inclusive no Brasil, Flávia, isso é bem importante. É. E eu fiz, aí eu fiquei pensando, vou pedir ajuda para a Julieta. Aí depois, claro, estou muito envolvido, deu a pandemia, e eu fiz o treinamento com a Alexandra Néflos, que é um dos que eu treinei. Que eu fiz o treinamento para nós fazermos na AME, e aí veio a pandemia. Isso foi em 2019, gente. Então, a gente já estava se organizando para fazer em Pelotas, tá? E já tinha até um pessoal mais ou menos programado, a Capelania Espírita, e veio aí a pandemia. Então, assim, fui para a mesa, fui coordenar, tinha o Alexandre Névolos e o José, que era um outro que eu não conhecia. E aí o Alexandre falou, claro, sobre a questão veio a questão da despedida, o que o pessoal faz, aí o Alexandre colocou, né, a importância da oração, do evangelho, que eles fazem isso quando são chamados, e o passe também, alguns casos restritos que ele colocou, dependendo do hospital. E depois, para minha surpresa, o José, que eu não tinha visto, ele falou. E ele, na verdade, gente, ele canta. Ele emocionou muito, sabe? Os pacientes pedem para ele cantar. Mas aí, por que eu estou colocando isso aqui, Flávio? É. Porque ele mostrou um vídeo de uma guria de 18 anos que estava desencarnando e teve um câncer, ele estava assim, sofrendo muito. E ela pediu assim para ele: eu gostaria muito que tu cantasses para mim. Foi muito legal essa aula. E ele pegou e cantou para ela. Eu achei fantástico isso. Né? Então, na verdade, o que tu coloca, eu acho que assim, dessa angústia da morte, é uma angústia inerente a todos nós. Né? Mas o mais legal ainda é que a gente tem recursos, né, subsídios para que tu possa aliviar a pessoa na hora da despedida. Eu achei aquilo tão fantástico, sabe? Inclusive, convidei depois para ele falar para a gente, se puder, ele vai falar ainda esse ano para a gente. Então, eu acho que essas questões sobre a vida e a morte, isso realmente, como tu colocaste, Flávia, isso é uma angústia de todos nós. Tu vê angústia lá do pessoal da universidade que quer se discutir sobre isso, que os estudantes também têm, e angústia de todos nós como seres humanos, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa se preparar para isso. E a gente coloca assim: a gente se prepara para a morte? Não, não se prepara. E nem para familiares mais próximos. Mas eu acho que a maneira da gente aprender, né, Flávia, de poder É. amenizar essa dor, eu já acho um recurso tão maravilhoso isso, sabe? Eu acho É. fantástico. Então, e eu me lembro de uma vez, a Juliana vai lembrar, a Flavinha não está aqui, a Janine, e eu participei junto com a Janine, convite dela, das palhacinhas, e que a gente ia no hospital para visitar familiares de crianças que estavam em situação de vulnerabilidade. E que depois a Janine fez um estudo e se tornou tema do TCC dela da pós-graduação em espiritualidade. Então, eu acho que esse tema a gente precisa discutir. Nós, da área de saúde, a gente tem muita dificuldade de encarar isso, e eu acho que é muito importante que a gente se prepare em termos de estudo, ou de maneira de ver isso, para a gente poder auxiliar as pessoas que vão precisar de nós também. Né? Eu queria ver o que o pessoal acha disso, mas eu acho que essa questão, a Milene, que trabalha em UTI, né, Milene? A Milene, inclusive, é chefe da UTI, né? Que a morte é inevitável, né? E o lidar também é importante para nós da área da saúde. Gostaria É. até, Milene, que tu pudesse comentar alguma coisa sobre isso. O que tu acha disso? Porque a Milene é chefe de uma UTI, viu, gente, lá em Rio Grande. Milene, agora acho que é contigo. Oi, oi, Flávia. Tudo bom? Excelente, tudo bom? Obrigado pela tua exposição, foi excelente, assim, e aí tu estavas falando, vou entrar um pouquinho no assunto da palestra, Verinha, antes de comentar essa questão que tu me passasse aí, né? O que eu acho muito interessante, assim, eu tenho curiosidade sobre filosofia, né? Não tive tempo, quem sabe um dia ainda eu vou estudar mais essa parte. Mas quando a gente pega textos antigos, assim, a gente vê que os questionamentos continuam os mesmos, né? Pega o texto do Cícero sobre
a velhice, e a gente vai pensar nos questionamentos que a gente tem agora, são muito parecidos, né? Isso me angustia um pouco, assim, já estamos perguntando as mesmas perguntas há tanto tempo, quando é que a gente vai ter as respostas, né? Mas em relação a isso que a Vera está falando, eu acho que é muito importante. Ela falou que eu sou chefe da UTI, de uma UTI pediátrica, então morte em criança ainda acho que é mais difícil de lidar, ainda mais do que a morte na pessoa de mais idade, assim, né? E a gente tem que se preparar para essa questão dos cuidados paliativos, a gente está tentando desenvolver esse assunto lá, né? Acho que a gente tem evoluído nesse aspecto. Temos que caminhar mais, mas a gente tem que dar esse auxílio, né, para as famílias, nesses momentos mais que são tão difíceis realmente da gente lidar, né? E preparar os novos. A gente tem passado agora estudantes de 5º e de 6º ano lá na UTI pediátrica, e outro dia aconteceu essa situação justamente de um paciente que veio de Porto Alegre para ter o desfecho da sua doença, que estava fora de possibilidade terapêutica, conosco aqui em Rio Grande. E a família não queria, assim, desligar os aparelhos. Ele estava evoluindo para um quadro de morte encefálica, mas não estava ainda em morte encefálica quando veio, mas assim que ele veio, ele foi deteriorando muito rapidamente. E os estudantes acompanharam esse momento do desfecho que a gente vivenciou ali com aquela família, né? E fomos conversando com eles, e eles foram entendendo a situação, e conseguimos fazer de uma maneira que foi, acho, mais tranquila para eles, né? E como isso impactou para eles, né? A gente ali tentando dar o apoio para a família, fazer a parte médica, a parte da questão toda técnica, e também lidar com o que isso impactou para esses estudantes. Estavam tendo, alguns ali, a primeiro contato com a morte, né? Então, é um assunto que a gente precisa realmente estudar e se preparar para poder ajudar os outros também, né? E a gente lidar com as nossas próprias vivências, né? Não sei se é isso que tu queria, Verinha. É isso mesmo. Não, eu queria que tu colocasse a tua vivência mesmo, porque isso realmente é complicado, né, gente? Eu acho que a gente vai aprendendo a cada situação que a gente vive, a gente aprende um pouco, né? Isso é que eu tenho tentado fazer, e a gente tem uma equipe que é assim, é bastante coesa nesse aspecto, o que facilita, né? Já trabalhei em outras equipes que não eram tão coesas assim, nesse sentido da vivência mais essa visão do paliativo, né? Do não fazer as coisas sem pensar no objetivo que a gente está fazendo, né? Às vezes tentativas que são sem sentido nenhum de tentar manter aquele coração batendo sem ter um significado maior, né? Então, isso é E uma às coisa vezes, que a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso, né? e decisões, eu te digo, por isso que eu até te pedi a tua opinião, porque tua situação é mais complicada ainda, porque tu não é plantonista, tu é chefe. Então, muitas vezes as decisões vão cair em ti também, né, Milene? Essas decisões, muitas vezes, né? Lá no hospital eu me lembro várias e várias vezes que tiveram crianças que estavam em fase terminal de câncer, né? E foi tudo muito difícil, né? Eu comentei com o grupo recentemente, eu tive um paciente, como eu trabalho há muito tempo, né, com HIV, eu peguei, foi no ano retrasado, isso foi 2020, bem no punk, assim, no pico da pandemia, que eu peguei um paciente meu, com 12 anos, que fez um linfoma. Nossa, como foi difícil. Muito difícil, porque não tinha realmente, foi a Porto Alegre, realmente não tinha muito o que fazer. Foi bem complicado. Depois ele foi para Conceição, eu acompanhei lá. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, que a gente tem que se preparar como isso cabe a cada um, a dificuldade que cada um tem também. Mas a gente precisa.
né? Eu me lembro lá da época da UTI, que, inclusive quando trabalhava lá com a gente, quanta situação a gente pegou, que é difícil realmente de lidar, né, Milene? Né? E tanto é que, né, é um assunto discutido tanto dito, vendo lá no Vento Medinesp, aqui na universidade. E tu sabe, Flávia, que quando a Denise me falou, ai, Verinha, eu queria falar sobre morte, mas exatamente sobre o quê? Aí depois ela definiu, não, é justamente, né, como é que o pessoal vai lidar lá no hospital, né? E aí eu não entendi muito bem, eu entendi que talvez fosse alguma coisa paliativa, mas se tu me permitir, vou dar teu nome para ela e depois vejo se é mais ou menos o que ela quer, eu acho que talvez seja exatamente isso. Uma É, coisa... é. que mais, gente? Ju, Verinha, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Flávia, pode ser? mas é lógico, fica bem à vontade. Oi, Flávia, eu sou a Patrícia, sou aqui do grupo do estudo também, embora não tenha estado muito presente, mas assim, eu fiquei muito feliz em saber já desde o ano passado que a doutora Irvênia comentou que estaria fazendo, que fez um curso de filosofia, provavelmente ela deve ter feito junto contigo na pandemia, e eu também me interesso muito por filosofia, porque eu acho que os filósofos eram médiums, né? E estavam sempre à frente do seu tempo, assim, numa realidade desfocada da que eles viviam, né? Sempre pensando em coisas maiores, assim, mas maiores eu digo em termos de evolução moral, né? Eu queria ver contigo o seguinte, nessa obra do Herculano, a gente poderia dizer que, não sei se poderia a gente fazer assim um, um extrato da obra, seria correto dizer que esse título que ele deu para o livro Ser e a Serenidade, tu acha que nós seríamos todos seres em busca de serenidade? Talvez tu acha que pode ter isso que ele queira tentar, tenha tentado passar? Ou Acho não que tem nada sim, a ver? sim, tem a ver. O, o estudo filosófico, ele é curioso porque ele é também em camadas, né? Eu frequentava um lugar aqui em São Paulo que tem grupos de discussão literária, e em cima da literatura a gente ficou com questões filosóficas, então teve um ciclo de introdução à filosofia, daí minha mãe fez esse curso de introdução à filosofia comigo. Para ela já bastou, porque ali já deu respostas para uma série de coisas. Para mim não Uhum, bastou e eu fui procurar a universidade, né? Então, é curioso como são teores, são camadas. Nesse texto em especial, o Ser e a Serenidade, ele coloca que é uma busca pela serenidade, mas é a luta contra a inquietude, porque é próprio do humano a gente ter uma inquietação existencial. Então, uhum. é uma busca, mas o caminho é mais importante do que o final, né? A gente não vai ter Do- uma situação de serenidade que é um objetivo almejado e ali chega e fim, né? Então, é como a gente também tentar fazer um paralelo livre com a nossa busca por evolução. O que que é um espírito evoluído? Eventualmente a gente ainda não sabe direito, porque a gente não atingiu. Então a gente tem exemplos, né? Então eu queria Uhum. ser como Chico Xavier em alguns aspectos, eu queria ser como Jesus Cristo. Então, também o cérebro humano e a linguagem ainda não tem como pautar isso de uma forma definitiva. Então, eu acho que o estudo filosófico tem isso de interessante, que a gente tem os teores, as camadas das coisas, né? Então, não dá para resumir que é uma busca pela serenidade, mas também é um como se livrar das inquietações, da angústia, do Uhum. medo da morte. Tem outras camadas também que elas podem ser refletidas. Você pode ler esse texto só pensando na questão da angústia da morte, assim. E você pode ler esse texto numa parte que ele fala, olha, tem alguma dica para eu ser mais sereno? Tem 3 pontos que eu acho que são legais se você quer buscar um equilíbrio, uma serena. Então, tem essas Uhum. camadas de leitura também, esse texto. Seriam aspectos, assim, então.
Tem esses aspectos, enfim, por exemplo, tem uma área lá que ele meio que conclui, não precisava fazer isso, mas ele faz. Bom, se você quer buscar serenidade, procure sempre a perfeição. Nunca se deixe abater, eleva-se acima das circunstâncias, que já Uhum. sai uma coisa meio que parece de autoajuda, vou dizendo É. na linguagem do século XXI, ele não precisava ter posto isso, né? Então, tente Uhum. não se abater, ele volta para os estoicos, da ataraxia estoica. Morreu a mãe, você não vai chorar, você vai fingir que não tem nada. Então, pera lá, né? Então, dentro do possível, você tenta se equilibrar, mas tem coisa que não dá, né? Você tem que viver o patos da situação, você tem que viver as emoções, a vivência do. Porque senão, o que que essas vicissitudes vão te trazer de experiência renovadora, de questionamento, de modificação, né? Então, tem esse texto também tem teores, também tem camadas, viu, Paty? É bem complexo, então, né, Flávia? Realmente não é uma É, leitura inicial, assim, para iniciantes, não. não. Por isso que eu comecei, brinquei essa história anedótica aí da minha família, que minha Uhum. avó devolveu o livro para minha mãe e falou, eu não entendi nada. Ah, E porque ele tem um monte de termo técnico, então, e tem umas coisas assim que você tem que meio que garimpar também, né? então, Não, eu tá. acho que inicial, eu acho que um texto legal para começar é esse aqui, o Introdução à Filosofia Espírita. E outro que é Uhum. legal também, porque ele tem um movimento histórico, se você gosta de história, é O Espírito e o Tempo. A minha mãe tem umas Uhum. conferências no YouTube do Espírito e o Tempo que tá bem assim legal, porque é como Uhum. o mediunismo, o ato mediúnico, ocorre e ele é analisado nos diversos momentos Do tempo. socioculturais da humanidade, né? Horizonte Ah, legal. ético, é bem legal. Ele Legal. Obrigada, Flávia. olha por esses aí, tá bom, obrigada. Quem mais? Alten? Quer fazer algum comentário, Alten? Tá mudo, Alten. Agora eu vi. Eu tenho, ultimamente, Irvênia, feito muito estudo de filogenia do sistema nervoso. É algo cada vez mais apaixonante. Eu até um determinado momento pensei em falar aqui no grupo também sobre isso, do surgimento do sistema nervoso, a importância do sistema nervoso. Tenho estudado, Eugênia, muito o sistema nervoso em abelhas. É um negócio fantástico. E a colocação que tu fizesse antes, Flávia, o mundo como um objeto de estudo, eu estou tendo essa percepção, porque abelhas, olha só que coisa linda, elas sabem contar, elas têm noção de conjunto vazio, somam, subtraem, elas brincam, elas têm medo. Abelhas são seres sencientes, Silvânia. Um negócio fantástico. E as brincadeiras delas rodam bolinhas assim, eu experimento, e, e elas têm as regras. Brincam depois do trabalho, olha que coisa. Brincam as mais jovens, parece que segue uma regra nossa, né? E tem um livro de um pesquisador da Universidade Queen Mary University de Londres. O título do livro é A Mente da Abelha. Não é o cérebro da abelha, é a mente da abelha. Então, a abelha é como sentimento. E eu diria que a abelha, Flávia, tem personalidade. É um negócio que eu jamais podia imaginar e é muito louco. E eu acho legal exatamente porque é louco, mas é uma coisa que te mostra um mundo diferente. Tu te sente envolvido e fluidificado por uma questão diferente, tu estares vivendo nesse mundo, o mundo como objeto de estudo. E eu tenho um colega da universidade, que eu vou fazer a disciplina dele, semestre que vem, A Inteligência das Árvores, a Inteligência das Plantas. Tem um livro maravilhoso que chama A Vida Secreta das Árvores, que as árvores também têm reações, a gente só vê ali um monte de madeira e não são. Então, essa perspectiva que eu estou vendo, Irvine, eu me lembrei, eu me lembrei muito de ti com essa questão do estudo dos sistemas nervosos. É muito bonito. E se um dia que o grupo desejar, eu gostaria de fazer uma apresentação, porque é empolgante ver, e é estudo de imunofluorescência, nós observarmos neurônios em insetos, em peixes funcionando,
através de imunofluorescência. Então, eu estou me descobrindo e tenho estudado muito, então, Vera, muito trabalho, incrível, estou cansado. A minha cabeça aqui está caindo de cansaço, porque eu tenho que estudar ainda para a aula de manhã, eu vou até tarde, acordo de madrugada. Mas é essa perspectiva. Me chamou a atenção o centro, eu acho, da tua fala, saiu aquilo ali, o mundo como objeto de estudo. Como nós estamos cercados de fluidos interessantes, de fluidos imperceptíveis, de questões que nos colocam numa outra esfera de harmonia com a natureza. Nós temos sintonias maravilhosas. Enfim, eu estou me descobrindo nessas questões de meio ambiente e especificamente, abelhas, estudando bastante, um cérebro com 960 mil neurônios, a 1 milhão de neurônios. As abelhas são seres fantásticos, eu estou apaixonado por as abelhas, por essa questão de ver. Eu estou me sentindo inserido no meio ambiente, estou vendo um meio ambiente como eu nunca tinha visto antes, fluídico, uma coisa fluídica, inteligente e de uma criação divina, se me permitem. Então, olha que curioso, porque você não teria nada disso se você não tivesse encarnado nesse planeta, nesse momento histórico e tudo mais, né? Por isso que o Martin Heidegger fala do ser aí, o ser no mundo, o ser vivente, que se a gente tem que viver, fazer as coisas. Por isso que dentro da filosofia da patrística, Santo Agostinho, século IV, 380, ele acha que o filósofo ou o religioso ou o sacerdote, ele tem que interagir com a comunidade, porque ele ficar no momento monástico, ele perde a mundidade, a mundialidade, né? E tem esse São termo, Francisco de Assis. ele tem que ficar no mundo, ele tem que ter as coisas para e a gente, né? No espiritismo, você tem que ter o contato com os outros seres humanos, não adianta você, fora da caridade, não há salvação, você ficar aí sem se mexer em direção ao próximo, né? E quem é o próximo? O próximo é até o seu meio ambiente, como você está aí com as abelhas, né? Então é muito bacana, muito, como diz a minha mãe, isso é muito bonito, Achei. E você fala da Hervênia. Eu achei né? lindo isso aí que tu falasse, viu, Alten? Eu acho que nós podemos depois ver no ano que vem, que a gente fechou a agenda esse ano, mas o ano que vem eu acho que é interessante, viu? É, Eu e, a- e sou, eu, eu sou apaixonado por uma figura que é São Francisco de Assis. Uma vez eu fui escolhido como pairaninfo, eu disse que eu não aceitava ser paraninfo, eu aceitava ser pairaninfo de uma turma. E eu estudei bastante sobre São Francisco, achei muito legal. Eu quis falar 15 minutos na formatura, eu acho que eu falei uns 10, 15 minutos, mas depois eu chorei uns 20, e aí foi longo a minha fala, tão emocionado que foi sobre São Francisco de Assis. Mas São Francisco também inserido nesse meio, como uma reencarnação de João, a vida de São Francisco também é algo que vai nessa questão fluídica da irmã morte, da irmã vida, da irmã pedra, da irmã sol, irmão lua e por aí vai. É muito interessante isso. É muito envolvente, é apaixonante. que Parece que dá outra legal, viu? dimensão, dá outra dimensão. Muito legal mesmo. Eu acho que a gente pode depois conversar numa outra oportunidade. Quem mais quer falar, gente? Temos ainda uns minutinhos, 5 minutinhos. Eu A quero, Hervênia Vera. quer falar. Sou eu? Tu mesmo. Pode falar. Olha, eu fiquei muito contente com a exposição da Flávia. A Flávia ela é muito metódica e ela faz um link com várias coisas, né? Com a doutrina, com vários aspectos da ciência, da filosofia, que é exatamente a visão de Herculano, né? Eu sou fã de carteirinha de Herculano Pires, porque, segundo o Chico Xavier, Emmanuel teria dito que Herculano foi o método que melhor mediu Kardec, né? Por isso que a Flávia acabou reconhecendo essa identidade de método entre Kardec e Herculano Pires. E entre os livros de Herculano, eu estudei bastante esse do Espírito Tempo, nessa questão quando eu escrevi esse livro, Vera, que você comprou, porque ele fala dos horizontes culturais
E ele cita Bosano, ele cita Herbert Spencer, ele cita vários estudiosos que acabaram pesquisando nos povos primitivos a manifestação da mediunidade, daí a crença na sobrevivência do espírito, a formação da crença religiosa e várias coisas, né? Então, nisso tudo, Herculano ele já destaca esse aspecto da filosofia na estrutura da nossa doutrina espírita, né? E como a Flávia disse, que Herculano falava que o mundo é objeto de estudo da doutrina, e o Alten captou isso falando das abelhas, no próprio livro dos Espíritos já existe aquela frase logo de início, a unidade na variedade, porque apesar de existirem milhares e milhares de espécies vegetais e animais, e o ser humano é uma das espécies do reino animal, né? Existe uma unidade, existe um denominador comum. E a filosofia, ela vai atrás de buscar essa unidade na variedade. Desde que a Flávia citou lá entre os filósofos pré-socráticos, o Anaximandro, que foi o primeiro filósofo a imaginar a essência do ser fora da matéria, que ele chamou de apeiron, né? Que corresponde ao nosso princípio inteligente, ao espírito. Então, eu acho que o Alten captou bem essa coisa de buscar a unidade na variedade. Porque eu estou escrevendo um livro que vai se chamar Animais de Espiritualidade na obra de André Luiz. Um dos capítulos vai ser sobre a linguagem. A linguagem é que se manifesta desde as formas primitivas dos vegetais, passando pelos animais, até chegar à fase humana. E André Luiz fala muito isso em Evolução em Dois Mundos, Alten, a partir do capítulo 10, que aquele homem que ele chama de infraprimitivo, os mentores espirituais trabalham no perispírito dele para promover modificações do aparelho fonador, para que ele adquira a palavra articulada, a linguagem falada, e essa linguagem falada vai funcionar como agente de indução para ele conseguir transformar o pensamento dele, que ainda era fragmentário, para pensamento contínuo. E a partir do pensamento contínuo é que ele vai adquirindo tudo. Inclusive, ele vai adquirindo a ideia do senso moral da vida. Então, essa análise toda que a doutrina espírita nos permite, que Herculano fez de maneira maravilhosa. Uma coisa também que é admirável, eu deixo como sugestão, na tradução do Livro dos Espíritos que Herculano fez, comemorativa dos 100 anos de lançamento da primeira edição, então foi em 1957, ele traduz o livro e ele faz uma introdução onde ele é uma verdadeira peça literária em que ele aborda toda essa estrutura tríplice da doutrina espírita. Bem assim como a Flávia trouxe aí, né? Toda essa parte de metodologia científica, depois do questionamento filosófico com consequências morais. Isso é maravilhoso. Então, eu estou muito feliz da Flávia ter assumido essa vontade de cursar uma faculdade de filosofia, como Herculano fez aos 40 anos, quando já era jornalista estabelecido, quando já tinha uma família constituída com 4 filhos, ele deixou um dos empregos para fazer faculdade de filosofia, né? Para favorecer a interpretação da estrutura da doutrina espírita. A Flávia, eu acho que ela está num crescimento muito acelerado, porque ela é muito estudiosa e essa vertente da filosofia dá uma base incrível, né? Para a gente entender todo esse processo de desenvolvimento dos seres, e a doutrina espírita ela é um instrumento fantástico disso. Então, Herculano fala, o mundo é o seu objeto de estudo, a mediunidade é o seu laboratório, e o método, a razão é o seu método. E quando eu escrevi esse livro, Vera, que você comprou, de Espiritismo, eu pedi licença, não é mentalmente, a Herculano, porque o subtítulo do livro eu pus assim, mediunidade como razão como método, mediunidade como laboratório e moral como objetivo, né? Então, a estrutura da nossa doutrina é uma coisa que eu nunca vi em outra doutrina.
nem de base só científica, nem de base só filosófica. A nossa doutrina ela tem uma estrutura completa de base de ciência, de reflexão filosófica e com consequências morais. Parabéns, viu, Flávio? Eu gostei muito da tua exposição e gostei muito de como o Alten captou esse enunciado da nossa doutrina, que é a unidade na variedade, né? Apesar da grande variedade, existe um denominador comum, principalmente vinculado pela vida, que não se sabe até hoje o que é, né? A gente sabe como a vida se manifesta, mas o que é a vida, a gente não tem a menor noção. É isso aí, Vera. Muito obrigada, Desculpa, viu? Vera, só uma informação rapidinho. Eu vou É, te Sim, passar as abelhas, elas se comunicam, tem a dança do balanço. Elas é, fazem um semicírculo e sacodem assim a bunda, volta, é. sacode de novo. Eu vou te passar esse vídeo, Vê, não sei se tu já tens, conhece, mas é um vídeo muito interessante. Com aquela dança, elas dizem para as outras do ninho, né? Onde está a posição solar do néctar que elas vão buscar, a posição solar, inclusive o sabor, e que É, tipo de planta elas vão encontrar, uma Walter, comunicação incrível. no Medinesp lá de Teresina, eu fiz uma palestra sobre a linguagem dos animais. E eu passei um vídeo, não sei se é o que você tem, da dança das abelhas, exatamente porque quem mais estudou o comportamento, a linguagem das abelhas foi aquele autor, acho que ele é suíço, austríaco. Eu passei até a referência para você. Ele ganhou o prêmio Nobel pelo estudo que ele fez desse comportamento das abelhas, né? E isso é fantástico, porque através dessa dança, ela consegue mesmo informar a comunidade das abelhas, a colmeia, sobre a distância, sobre o tipo de alimento, sobre a em relação ao sol, qual é a angulação do percurso para chegar até a fonte de alimentos. É uma porção de informações, né? É uma coisa muito bonita mesmo. Aliás, na questão 607A do Livro dos Espíritos, tem uma fala dos Espíritos assim: é nesses seres, os animais, que estáis longe de conhecer inteiramente, e o texto continua, né? Eu paro por aí e falo: põe longe nisso, porque a gente não conhece nada ou quase nada a respeito dos outros seres da natureza, né? É maravilhoso isso. verdade. Gente, em função, já passamos 5 minutinhos, mas foi bem importante agora as observações do Alten. Nós vamos depois conversar sobre isso, tá, Alten? E obrigada pela contribuição, viu, doutora Edvene? Imagina, Então, Helena. então, eu queria, sim, antes de tudo, vou fazer mais uma propaganda para minha amiga Irvênia. Comprem o livro dela, que está excelente, viu, gente? Achei muito bom. Vou pedir depois, então, para a Flávia colocar as referências que eu passo para o grupo, que a gente viu aí que tem bastante gente que tem interesse, né, de ler essas obras, a parte ali, filosofia, a Milene, que eu não sabia também, então acho que é uma coisa importante, depois eu coloco para o pessoal. Queria agradecer muito a tua presença aqui, Flávia. Eu acho que assim, vou repetir a observação da doutora Irvênia, que a tua apresentação foi sensacional. E, na verdade, fazendo conexões com a nossa vida, nossa existência, né? Então, achei muito bom, eu tenho que te agradecer imensamente pela tua boa vontade, por essa aula maravilhosa, né? E que suscitou a que a gente discuta mais ainda, mas em função do tempo, né? Todo mundo amanhã tem que trabalhar também. Eu quero te agradecer imensamente, viu, minha querida? Ah, muito obrigada E pela oportunidade. Eu que agradeço. e agradecer a nossa querida amiga doutora Irvênia. Ela me pediu, viu, Flávia? Eu tenho que chamar ela de Irvênia, às vezes eu não consigo, porque para mim ela é uma sumidade, uma pessoa inteligente, é minha amiga do coração. Receba o meu grande abraço, viu, Irvênia? Gosto muito de ti. Obrigada, Vera, Abraço igualmente. bem apertado nesse momento, né? Mas é complicado às vezes conseguir chamar ela de Irvênia. É uma grandiosa, uma pessoa muito, muito, muito especial. Então, gostamos muito nós aqui da AME de tê-la aqui presente. E como o Alten disse, que coisa boa ter mãe e filha aqui, que coisa linda isso. Tá? Foi muito legal. Então, muito obrigada mais uma vez, tá, Flávia? Foi um grande presente a tua aula hoje, tá?
Só que em função do tempo, até para não te cansar e cansar o resto do pessoal. E para encerrar essa nossa reunião de hoje, vamos fazer uma oração. Eu vou pedir para a Paty fazer uma oração para nós, Paty. Pode ser? Tá mudo, Paty. Então, hoje nós temos que agradecer muito a oportunidade e o prazer e a satisfação de ter conosco a família, né, da doutora Irvênia e a Flávia, que realmente são uma sumidade e iluminam o nosso caminho sempre que a gente se encontra. Agradecer por estarmos todos juntos aqui nessa semana novamente, agradecer pelo Mednesp ter sido um sucesso, para a Verinha e todos os nossos companheiros que foram nos representar. E agradecer imensamente a Deus pela oportunidade de estar vivo, de tentar melhorar a cada dia. E pedirmos luz, né, e fé que nos oriente os caminhos até o nosso próximo estudo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, querida. Que bom que tu viesse hoje. A Paty andou com os problemas de saúde, viu, gente? Problema de coluna e tudo, então ela realmente não pôde. Que bom que tu viesse hoje, Paty. Obrigada. Tá? Ficamos muito felizes com a tua vinda aí. Tá? Obrigada. Então, gente, muito obrigada por tudo. Então, até o próximo. Obrigada, pessoal. beijo. Até mais. Deixa Tchau, eu tchau. contar uma Tchau. coisa para a Irvênia. Irvênia, hoje eu É. estava dando aula de neuroanatomia de líquor, e nós tínhamos lá em São Paulo um colega, Franklin Sterman. Sim, O Franklin, ele tinha problema de produção de líquor. Eu estava explicando para os alunos, e sempre eu cito o Franklin. E hoje o Franklin veio me visitar, Irvênia. Fiquei com os cabelos arrepiados. Tu lembra dele, Flávia? Claro, né? O Franklin Sterman, esse nosso amigo lá de São Paulo, tetraplégico, ele era professor de radiologia, Eu lembro um bem. amigo querido. E eu me lembro a primeira vez que eu cheguei lá, estendi a mão para ele, eu não sabia que ele era tetraplégico, e ficou um constrangimento. Depois, quando eu chegava e encontrava o Franklin, eu pegava ele, abraçava e beijava ele. Ele, para, Gaúcho, para, Gaúcho. Uma figura queridíssima. Mas o Franklin me visitou hoje, Elvira. Foi poxa, fantástico. coisa boa, que notícia boa. Que legal. Bom, agora Eu me ele está lembro. liberto, né? Porque desencarnou daquele corpo paralisado que... Ele foi meu aluno, quando ele era aluno, ele ainda tinha movimentos, né? Mas ele tinha uma coisa que obstruía, ele teve um alargamento do canal medular, e Acho que era uma aquilo... seringomelia, não era? Seringomelia. Ele foi para os Estados Unidos, puseram cânula e tudo, mas não conseguiu reverter nem estabilizar, né? E ele era muito brincalhão, ele era professor, e quando o pessoal começava a zoar lá no final da classe, ele falava assim: olha, vocês fiquem quietos aí, senão vou encher vocês de porrada. Coitado. O pessoal ficava constrangido, né? Porque ele era totalmente tetraplégico, né? Bom, pessoal, boa noite, um grande abraço, Boa viu? noite para todo mundo, tá muito bom. Boa noite. Beijão bem grande. Abraços pampianos Tchau, fraternos. tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Beijão. tchau. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Flávio, uma alegria te ver, Flávio. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita alegria mesmo, adorei. Beijo Obrigada, grande, pessoal. pessoal.